Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Bom, senhores, retornamos à nossa sessão do dia 15 de julho de 2020, na sessão da tarde. O próximo processo a ser analisado vai ser do relator Luiz Henrique Marotti Toselli. O processo é o GBX Papelaria e Presentes Limitada Microempresa, processo número 18.470, 724.767, 2015-41. Com a palavra, o doutor Toselli. Presidente, vamos iniciar agora meu lote de processos de exclusão do Simples. Começa com esse da GBX aqui. Isso aqui também é um pedido decorrente de inclusão retroativa no Simples, no ano de 2015. E o pedido foi indeferido sob a alegação de existência de débitos com exigibilidade não suspensa, relativa à inscrição de dívida ativa número tal, é uma inscrição de dívida ativa. O contribuinte apresentou contestação, afirmando que os débitos impeditivos teriam sido objeto de parcelamento, né? E aí suspenderia a exigibilidade e sairia a restrição. A DRJ julgou o pedido improcedente, né? Porque entendeu que não houve regularização dentro do prazo, que no caso aqui era até o último dia de janeiro de 2015. Posso ir para o voto, presidente? Tranquilo, tranquilo. Aqui são questões muito pontuais e simples. É mais fato do que direito, né? Então, é tempestivo, recurso, a controvérsia, então, o direito ou não do ingresso do contribuinte no calendário 2015, na verdade. Direito este que foi assim negado pela decisão recorrida. Fundamenta na lei complementar, que possui a débito com exigibilidade não suspensa, né? E aí o prazo está na resolução que até você tem que regularizar até o término do prazo, que é sempre o último dia de janeiro, né? Então, em decorrência do prisão verdade, eu juntei aos autos cópia do extrato do processo, e no extrato se vê que é interessado a requerer o parcelamento em 22/12/14, então ela requereu o parcelamento do momento, mas só foi deferido e não foi aceito. E aí o fundamento é você pediu o parcelamento no prazo, mas não foi aceito em 14 de janeiro. É essa a premissa da DRJ para manter. Então, eu não concordo com isso, nós vamos ver quais foram as minhas razões para afastar essa premissa. Eu entendo que o contribuinte, ele conseguiu sim regularizar isso dentro do prazo legal, vou tentar justificar. Nenhum reparo caberia ao raciocínio da DRJ, não fosse certo dois, entre aspas, detalhes. O de que o prazo em questão não está previsto na lei, o que permite, a depender da situação fática, certas flexibilizações, e o de que não foi levado em conta a mensagem de folha 21, que está nas folhas 21 dos autos, que foi enviada por um funcionário da própria Receita, que expressamente reconhece que o segundo pedido de parcelamento, isso a DRJ não falou nada, ela parou no dia 14 de janeiro, lembra? Mas o contribuinte, 26 de janeiro de 2015, ele novamente foi lá e pediu um parcelamento, que depois foi indeferido, mas esse e-mail aqui, a própria autoridade da Receita Federal reconhece que foi indeferido de forma indevida. Está aqui a mensagem aqui. Cara Daniel, empresa tal, deu entrada em outro requerimento em 26 de janeiro de 2015, dentro do prazo, que foi indevidamente indeferido sem que ele pudesse recolher o valor da primeira parcela. Então isso aqui é um e-mail da própria Receita, dessa senhora Márcia Cristina. Então não sei se é auditora, como é que fala? É auditor e o... É auditor, né? Enfim. Nesse estado de coisas, verifica-se, primeiramente, que o próprio fisco reconhece que o contribuinte ingressou com pedido de parcelamento primeiro em 22/12, deferido nessa data, mas que deixou de ser aceito em 14 de janeiro. Aí, em 26 de janeiro, dentro do prazo legal, novo pedido foi formulado, sendo que este, conforme visto, foi indevidamente indeferido, sem que ele pudesse recolher o valor da primeira parcela. Isso eu peguei no e-mail do auditor. Diante, então, dessa equivocada negativa, o contribuinte insistiu com a apresentação de mais um pedido, ou seja, o terceiro pedido de parcelamento, que aí realmente foi feito fora do prazo, 12 de março. E esse acabou sendo deferido.
Então, para mim, senhores, tudo isso para mim faz parte de uma tentativa só de regularização, que aconteceu em dezembro, aí ninguém sabe por que foi indeferido, o contribuinte foi lá 26 de janeiro, pediu outro, o próprio fiscal reconhece que foi errado esse indeferimento, aí ele foi de novo. Então, na verdade, eu acho que você não pode fechar os olhos de todo esse trâmite que o contribuinte fez. Então, ele viu que estava com a pendência, pediu o parcelamento dentro do prazo legal. É fato que, realmente, no bolo todo, acabou sendo processado só o terceiro parcelamento. Mas não pode vir aqui, né, como a doutora Gisele falou antes, só a foto. Eu acho que tem que ver todo o filme. E o filme mostra que é uma inscrição só, que foi objeto de 3 tentativas. Aí eu falo que é um pouco dessa, vamos dizer assim, briga entre sempre fisco e contribuinte. Que quem trabalha muito na prática, que precisa da Receita Federal, muitas vezes, presidente, óbvio que não são todas, mas existem vezes que você não consegue rápido as coisas, que não sabe por que não anda. Eu imagino o número, o volume. Eu estou falando tudo isso para falar que, na verdade, eu entendo que eventos mostra que o contribuinte regularizou essa pendência assim, dentro do prazo, ficar no terceiro parcelamento, ignorando os outros 2 anteriores. E então aqui, que eu falo, o parcelamento que foi deferido em 12 de março é o mesmo parcelamento que havia sido requerido 2 vezes, não tem inclusão de novo débito, novo requerimento, é o mesmo papel. Eu não sei como é que funcionava na prática, pelo que eu, das minhas épocas de estagiário, eu ia na repartição, você leva um manual, aí você fica na dependência do sistema da Receita gerar a primeira parcela. E aí já foge do seu alcance. Hoje, eu acho que não é mais assim. Hoje você, às vezes, tem aqueles parcelamentos que você acaba pagando parcelas mínimas até consolidar, enfim, são várias regras. Então, resumindo, presidente, nesse caso, eu acho que essas 3 tentativas de parcelamento mostram para mim que houve sim regularização, razão pela qual eu entendo que a negativa da inclusão ela não mais se sustenta. Então, eu afasto o fundamento legal invocado para não permitir a adesão e entendo que a recorrente faz jus ao ingresso nesse regime, no regime simplificado já em 2015. Pelo exposto, eu dou provimento, nesse caso, ao recurso voluntário. É como voto. O senhor está mudo, presidente. Desculpa, obrigado, Tozelli. Você está aprovado, você tem a certeza de que o que ele parcelou em março era o que estava sendo indeferido anteriormente. É uma inscrição só, presidente, o número eu conferi. Então, pronto, isso para mim é um dado bem relevante. Senhores, está aberto aí para debate, se alguém quer comentar alguma coisa, o voto do colega está bem clara, a posição dele. Então vamos votar, né? Já que todos silenciaram. Doutor Neilson. Eu concordo plenamente com o relator, quando ele diz que a gente tem que ver o filme. E ver o filme significa o quê? Ver todos os fatos. É isso? Ver todos os fatos significa não deixar de ver aqueles, né, selecionar os fatos que a gente quer ver. Então, ver o filme não é ler o cartaz do filme, é ver todos os fatos. E aqui todos os fatos, certo, indicam que realmente o contribuinte, ele, apesar de não ter tido a eficácia da regularização por motivos que ele não podia controlar, porque dependeu aí do indeferimento do outro indevido, né? Ele, na verdade, tendo que ele regularizou, da parte ele regularizou, né? Então, eu acompanho o relator. Doutor Alain. Amudo. Com o relator. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Ifigênio. Com o relator. E achei muito interessante essa citação do Newton do filme completo, porque isso é muito importante em outros julgamentos, muito interessante. Doutor Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara.
Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Esse, para mim, é um caso típico que pode ser aceito, tá certo? O contribuinte quis regularizar, quer dizer, ou aconteceu problemas alheios, eu não gosto muito de culpar o fisco, tá entendendo? Que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele tem intenção inequívoca, compareceu em 14 de janeiro, 25 de janeiro, e aquele parcelamento foi deferido, nada mais justo, tá entendendo? Isso não justifica realmente o indeferimento. Existem outros casos, também estou com muitos processos de exclusão do Simples, eu vou apresentar e meu voto sempre é nesse sentido, tá entendendo? Há aquela possibilidade de regularização, houve um imprevisto, quer dizer, não é mudar a data, mas dá para aceitar nessa situação. Bom, então fica acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, lhe dar provimento, correto? Passamos para o próximo processo, também do Dr. Toselli, é o processo do contribuinte Raquel Abraão Pereira, número 10.166-729-661-2014-95. Com a palavra ao relator. Esse caso, presidente, a exclusão do Simples em razão de existência de débito também, cuja exigibilidade não estava suspensa e não foi regularizada, né? A empresa apresentou impugnão alegando que os créditos tributários impeditivos estariam prescritos. Então você vê que ela não nega o débito, ela coloca o argumento de que já não estava mais passível de ser exigido. A DRJ afastou esse argumento, aplicou o 731 do CTN, mas a gente vai ver que tanto faz a contagem. Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso, reitera suas alegações, argumenta que a multa apresenta caráter nitidamente arrecadatório, viola a razoabilidade, não confisco, que não houve prejuízo ao erário. Então aqui eu vou ser bem objetivo, comprovou a existência de alguns débitos, que é aquela multa por atraso na entrega da GFIP, existe, as próprias GFIPs entregues em atraso estão aí, existe relação. Como se certificou a DRJ, as GFIPs são de 2009, da decadência é 1º de janeiro de 2010, portanto, até o final de 2014, na verdade, até mais, né, até 15, o lançamento não seria anulado, a decadência até a contagem aí, porque foi em 4 anos, né, na verdade. E como não houve regularização, caiu realmente na regra da lei que é a existência de débito não suspenso. Então, minha conclusão é, nota-se assim, que os débitos previdenciários não foram atingidos pela decadência ou prescrição, e mais ainda sequer foram razão pela qual eles realmente eram exigíveis quando da emissão do ADR. Então, dessa forma, eu nego, presidente, provimento ao recurso voluntário como voto. Ficou bem claro. Colegas, alguém deseja falar alguma coisa, algum debate? Posso partir para a votação? Doutor Nilson. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanho. Doutor Efigênio. Doutor Efigênio acompanha o relator, né? Eu acho que está mudo aí. Está mudo, Efigênio. O relator. Perfeito. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator. Doutora Bárbara. Também acompanho, presidente. Relator, o resultado ficou. Acorre os membros do colegiado por unanimidade de votos no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Passamos agora para o próximo processo, também de relatoria do Dr. Toselli. O processo do recorrente Terra Castro Terraplanagem Limitada Microempresa. O número do processo é 13.851.725.455.2014.05. Com a palavra o relator. Esse é um caso interessante, presidente, que é o seguinte, é também exclusão do Simples em função de existência de débito. E aqui é um débito só de ISS. Como o ISS está contemplado, o município tinha convênio, o que o contribuinte fez? Ele teve dúvida no momento de alocar um município, que é por código, se era aquela tese do município do prestador ou do tomador. E aí ele aplicou, agora eu não sei qual que é qual, ele colocou um código
mas isso não conseguiu processar, então ficou falando, a própria autoridade, ela fala, não, você recolheu esse ISS, eu vi que você recolheu, mas para o município errado, então você tem um crédito com o município A e um débito com o município B. Como você tem um débito, cai na regra. E aí eu não concordo. Para mim é um erro. E qual é o problema? Agora a gente vai falar no voto aqui. Então, ó, o despacho esclarece que, ó, devido a esta declaração, alimentou o sistema de cobrança. O contribuinte fez a primeira apuração, onde consta o valor de ISS de 1.400 para o município de Matão, mas efetuou o recolhimento do respectivo DAS. Posteriormente, efetuou a retificação dessa apuração, informando o mesmo valor do ISS para o município de Araraquara. Não consta o valor do ISS pago para o município de Araraquara. Ele tentou fazer internamente uma realocação, mas aí eu não sei, vocês sabem melhor que eu, provavelmente o fisco já deve ter repassado, e aí ele não aceitou no momento em que ele pretendeu alterar ao sujeito ativo, e aí o sistema acusou, depois que ele tentou mudar o código, provavelmente, aí essa questão sistêmica, eu acho que os convênios não cabem, ou de repente a União já tinha repassado esse valor e não deu mais, enfim, o fato é que ele percebeu isso, tentou mudar, mas não conseguiu em razão do sistema do fisco, ou até mesmo do dinheiro já ter transferido, que eu não sei qual foi esse deadline entre o recolhimento e a ratificação. O Jota falou que, como foi categórica, existia débito, está aqui o débito de Araraquara, e isso é impeditivo do fisco. Então, no meu voto, eu falo o seguinte: restou demonstrado que a recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos perante a RFB e PGFN. Os da RFB foram parcelados, isso foi reconhecido. Os da PGFN, que diz respeito justamente à parte do ISS recolhido na sistemática do Simples Nacional, que foi feito de forma equivocada para Matão e não para Araraquara. Apesar do relator da decisão de primeira... aqui é interessante, que o relator da RJ, ele votou no sentido de afastar esse fundamento. Se sensibilizou, e no voto dele, até vocês podem ler, ele fala exatamente isso, que na verdade, tudo que o contribuinte podia fazer, ele fez. Ele tentou o quê? Mudar o código no sistema, mas infelizmente não permite você alterar quem é o município. Então, o contribuinte não pagou de novo. Ele poderia ter pago por R$ 1.400, mas não fez. Ele tentou fazer via sistêmica, aí depois ele alega dificuldade financeira, mostra um monte de credor lá atrás dele, eu sei lá. Mas o fato é que, para a gente, a questão é, isso é débito com exigibilidade não suspensa para fins de exclusão do Simples, ainda mais a parte que nem cabe à União, né? É simples, eu sei que é Simples Nacional, não é Simples Federal, mas, enfim, então, eu falo o seguinte, que apesar do relator da decisão de primeira instância ter votado no sentido de que esse equívoco não constitui causa suficiente para a exclusão, prevaleceu naquele julgamento o entendimento de que a alteração do município credor após recolhimento somente deve, fato este que justificaria, sim, a medida de excluir o contribuinte do regime simplificado. Eu não concordo com esse racional. A meu ver, não se trata de um débito em aberto por falta de recolhimento, no sentido técnico empregado pela legislação de exclusão do Simples, mas de um mero erro que poderia ter sido sanado dentro do próprio sistema, ou, caso seja inviável, rito específico que deveria ocorrer previamente ao ODR. Corrobora aqui o teor do voto vencido, que julgou a manifestação do contribuinte procedente. E aqui eu transcrevo a parte do relator da decisão ACO que me convenceu. Vou me abster de ler, que está no voto aí. Minha voz não é tão agradável como uma leitura pessoal. Então, nesse mesmo sentido do relator, eu dou provimento, presidente, ao recurso voluntário. Eu não entendo como isso ser causa de exclusão, no sentido de débito, exigibilidade nos preços, porque você, né, aquilo que a gente está falando, que a norma não tem que ser aplicada dentro da casuística. Aqui
a meu ver, a casuística mostra que a gente está falando muito mais de um erro de recolhimento do que necessariamente débito em aberto. Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso voluntário, presidente. Eu acho que alguém saiu. Pois é, isso aí que eu ia falar. Algum colega, quem foi aqui? Foi Alexandre e Gisele. Vamos aguardar um pouco, então, viu, para a gente fazer a votação e continuar os debates, aguardar um pouco eles. São Paulo saiu. Ai, não, tem outra ainda para. Zona Oeste está aqui. Zona Sul saiu. Zona Sul saiu. Enquanto eles não voltam, só fazendo um comentário. Interessante que essa questão do ISS, ela é controvertida até no STJ para você definir de quem é a competência. É um dos tributos que você tem decisões totalmente díspares no STJ. É uma discussão enorme, entendeu? Exatamente. Não é um mérito, né? Mas essa questão de competência... Efigênio, quando eu advogava, eu atendi um grupo de empresa que os caras calculavam 10% de ISS. Recolhia nos dois. Mas é exatamente isso. Se acredita. Ele falou, não, para mim, eu sei, Tozelli, não sei o quê, como a minha margem é boa, era serviço, a margem boa, não, você quer saber? É 10% do meu ISS. Para evitar problemas, né? Por isso que quando o Tozelli disse, não, isso aqui é ISS, eu pensei, poxa, ele vai trazer um compêndio aqui para fundamentação pela 90 páginas falando da jurisprudência sobre isso daí. Eu já andei estudando esse assunto e no STJ, cara, é complicadíssimo isso. Olha, sinceramente, eu acho que eu sou contra a existência da pessoa política município. Tem que ser assim. Cara, mas tem São Paulo. Aí eu dou outro exemplo, entende? São Paulo é mais pessoa política do que alguns estados do Brasil. É apenas a questão de ordem. O Alexandre voltou, a Gisele voltou. Acho que vocês acompanharam todo o voto do Tozelli, não acompanharam? Sim. Acompanharam. Eu nem sei o que aconteceu, uma coisa... Pra mim também, caiu do nada, assim. Nada. Beleza. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Vou bem claro, né? Na realidade, não foi uma falta de pagamento, foi um erro de identificação do código do município, né? Então, eu voto apenas se algum comentário, eu posso ir para a votação. Ninguém falou, nós vamos para a votação. Doutor Nelson. Na votação, né? Eu acho que aqui a DRJ aplicou a lei literalmente, né? Mas esse é o caso da gente aplicar aqui a proporcionalidade, né? Totalmente desproporcional, né? Exigir ao contribuinte o ônus correspondente à exclusão do simples em razão do erro código lá do DAF, totalmente desproporcional no nosso sentido. Quando o contribuinte, o pedido de inclusão do simples, ou a exclusão, ele é comunicado ao contribuinte, é dado prazo para ele regularizar. Certo? E esse é o tipo de situação que não se regulariza em 30 dias. Entende? Eu acho, né? Pelo menos de uma maneira completa. Ele tem que pedir uma restituição naquele município para onde foi o pagamento indevidamente. E aí poder pagar, né, ao outro município, então pagar novamente ao outro município, quando ele já tinha pago, né? Então é desproporcional. Eu acho que esse aqui é um caso clássico de aplicar a proporcionalidade, né, na hermenêutica jurídica, constitucional aí, né, e pela proporcionalidade a gente criar uma exceção da literalidade da lei, né, e por isso eu acompanho o relator. Feito. Doutor Alan. Com o relator, presidente. Doutor Gisele. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, e só informando, viu, Nilson, já foi por voto vencedor na DRJ. O relator, eu olhei aqui, era o presidente da turma, o Alci. Acho que os colegas aí conhecem o Alci. O Alci já votou em dar provimento e ele foi vencido, tá certo? Um voto me parece perfeito aí.
ficou aqui o seguinte: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos no sentido de conhecer o recurso voluntário e no mérito dar provimento, correto? Bom, o próximo processo é da relatora doutora Bárbara. O recorrente é Ítalo Comércio de Carnes Limitada, EPP, e o número do processo é o 10.380.729.068, 2014-12. Com a palavra a doutora Bárbara. Bom, pessoal, também é pedido de revisão de exclusão do Simples Nacional. Após a exclusão do Simples, essa Ítalo Comércio de Carnes, o que aconteceu? Aquela questão do KNAI. Constava no KNAI uma atividade impeditiva de opção pelo Simples. Só que aí o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, juntando o aditivo ao contrato social com a exclusão da atividade impeditiva, a qual foi indeferida pela turma da DRJ de São Paulo, e falando que a simples alteração no dado cadastral do CNPJ já equivale à comunicação obrigatória de exclusão do regime do Simples, que é o que a gente estava discutindo nos processos anteriores. Contra o acórdão acima, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, reiterando os fundamentos da manifestação de inconformidade e reforçando que até julho de 2014 tinha como objetivo social nos seus atos constitutivos o comércio varejista de carnes, frangos, linguiças, mariscos, gêneros alimentícios, bebidas, marmita e não sei o que. Aí no final constou a expressão de comércio atacadista de chocolate, bala, chiclete, bolacha, tempero, sais e produtos gourmet. Sustenta que jamais exerceu a atividade de comércio atacadista de bebida, que é a atividade que ensejou o desenquadramento do Simples, e que já não consta em seu CNPJ. Por fim, solicita que se torne sem efeito sua exclusão no regime do Simples Nacional. Basicamente é aquela questão de constar no CNPJ o comércio atacadista de bebida, que era atividade impedida de optar pelo Simples. A alegação do contribuinte é que ele nunca exerceu efetivamente essa atividade, que na verdade é comércio de carnes mesmo, é tipo um açougue gourmet. Posso passar para o voto? Tranquilo, perfeito. Então, só tem algumas especificidades. Recurso voluntário é tempestivo, razão pela qual ele conhece a controvérsia dos procedimentos de exclusão do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123, em razão do exercício da atividade vedada pelo regime, consiste basicamente em analisar na prática a sua configuração ou não, uma vez que a legislação proíbe o exercício da atividade vedada e não o enquadramento forma, embora esse configure indícios relevantes para a confirmação daquele. Antes de adentrar nas peculiaridades do presente recurso voluntário, cabe destacar que o regime de tributação simplificado para as empresas de pequeno porte decorre de disposição constitucional expressa, artigo 146, 3D da Constituição, razão pela qual qualquer limitação ao seu exercício deve ser feita de forma criteriosa e cautelosa, principalmente quando se tratar de adoção da hipótese mais extrema, que é a exclusão do contribuinte do referido regime. No caso, em apreço, verifica-se do extrato histórico de eventos do Simples Nacional, juntado à folha 41, em que em 5/7/2014 foi registrada a alteração do objeto social com a inclusão do KNAI 4635, referente à atividade de comércio atacadista de bebidas não especificado anteriormente, conforme consta da linha B, do inciso 10 do artigo 17 da Lei Complementar 123, com redação à época da exclusão do recorrente, as empresas atacadistas de bebidas não podiam adotar o regime de tributação do Simples Nacional. Aí eu cito o artigo 17 da Lei Complementar 123, falo que a resolução 94 de 2011 do Comitê Gestor Nacional do Simples Nacional determina que a inclusão do KNAI da atividade vedada pela lei complementar corresponderia à comunicação obrigatória de exclusão do regime simplificado naqueles termos.
Em que pese o disposto acima, os documentos apresentados pelos contribuintes a folhas 3 e 39 a 39, em especial as notas fiscais, indicam tratar, na realidade, de erro de fato praticado pelo contribuinte no momento de enquadramento da atividade em seu objeto social, já corrigido por meio de alteração contratual a folhas 3, 6 e 69 a 72, com a exclusão do referido CNAE do CNPJ, desde 4/8/2014. Além disso, as notas fiscais colacionadas aos autos pela recorrente, cujo nome fantasia é Boi e Companhia, demonstram o exercício da atividade típica de um açougue, não havendo indícios de que pratique atividade atacadista de bebida. Na mesma linha, compulsando o sítio eletrônico do contribuinte, que eu achei na internet, que é boiespecial.com, há claros indicativos de que a atividade exercida não está relacionada ao comércio atacadista de bebidas. Inclusive, é um site muito bonitinho. Assim, diante da incerteza e sendo regime de apuração simplificado, apuração simplificada por contribuintes microempresas, um direito constitucionalmente protegido, voto pela aplicação da inteligência da súmula CARF 134, no sentido de que a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade, ainda que tenha sido desenhada à luz do Simples Federal. Então, eu estou dando provimento ao recurso voluntário. Até inicialmente, eu estava pensando se poderia ser um pedido de diligência para que o contribuinte comprovasse não, né, para que fossem juntadas todas as notas fiscais emitidas para ver se ele realmente nunca exerceu a atividade atacadista de bebidas. Porque na sessão passada, não sei se vocês lembram de um processo que a gente votou, que eu era relatora, era sobre prestação de serviços funerários, a nossa turma resolveu nesse sentido, de baixar em diligência, e o contribuinte trouxe todas as notas fiscais e a autoridade fiscal falou, não, realmente ele nunca prestou esse tipo de serviço. Que eu acho, atualmente, pelo fato dele ter alterado o contrato social, ele viu que ele colocou uma atividade que comércio atacadista de bebida, ele nunca praticou essa atividade e já tirou essa atividade. Não sei se seria necessária a diligência, não. Então, eu estou propondo dar provimento ao recurso voluntário. Ok, conselheiro, o voto está bem claro. Colegas, querem fazer comentários? Deixa eu só te perguntar uma coisa, Bárbara. Quer dizer, nesse caso, então, aquela foi muito parecido com o que a gente fez recentemente, né? Ele fez uma alteração cadastral, ele foi excluído, eles, não, realmente eu não faço essa atividade, corrigiu a operação cadastral, mas ele trouxe provas, né? Também você fala aí, né? E você ainda consultou... E o próprio site dele não indica comercialização de bebidas, nem um pouco. E o site é muito bem feito. Perfeito, é muito bonitinho. 85 é aí de cima de vocês, né, ô Neutro? 85 é o C? O DDD? É Fortaleza, Fortaleza? É o C, caiu presidente? Eu também sou de Fortaleza. Caiu um colega nosso. Só um minuto, Bárbara. Aqui quem foi que saiu foi o... Tozelli. Ó, São Paulo aí, ó. Agora foi a região oeste de São Paulo que caiu. É muito atrasado, né, gente? São Paulo. Aqui, cadê você? Não, eu tô achando, Bárbara, que alguém está chutando os paulistanos na sessão. Só pode. A internet está no topo aqui, gente. Eu não tive queda de energia, nada. Eu acho que caiu você e o Alexandre ao mesmo tempo. Já começou a Terceira Guerra Mundial, já estava em cima de São Paulo. Não, falei. Não, tá. Estou dizendo que são os nordestinos que estão tirando você aqui, se ligando. Eu tô achando que tá expulsando a gente, Tozelli. A Bárbara que tá me chutando aí, que ela gosta de ficar me chutando. Hoje parou de funcionar, eu tive que reiniciar. Você chegou a ver o voto da doutora Bárbara, não viu? Doutor Zélio? Bom, agora sou eu não, né? Tá Zélio, baixa a resolução aí. Tá congelando.
Na verdade, presidente, eu não estava conseguindo abrir o documento de Word, e eu acho que eu dei 2 comandos, e o Word parou de funcionar, e aí eu tive que reiniciar a máquina. A conselheira Bárbara do final do voto. Mas agora eu não estou conseguindo conectar na rede agora. Vamos lá. Vamos aguardar um pouco, então. Vamos aguardar um pouco. Tá. Mas, basicamente, é um pouco da discussão que a gente teve mais cedo, Tozelli. É um açougue, se você quiser até entrar no site aí, boiciaespecial.com. A última palavra que você tinha era bonitinho, aí caiu. Bacana. Não, fiquei até com inveja desse povo de Fortaleza. Boi e Companhia é um frigorífico realmente de carne gourmet, né? De carne especial. Isso que eu achei. Não tem venda, pelo menos pelo que eu conheço, não tem venda de bebida no atacado. Atacado de bebida. A gente não tem nada falando disso. Não é o caso. Perfeito. Zé, quando só autorizar, a gente pode começar a votação. Podemos votar, então? Doutor Neilson. Tozelli está falando, está sem áudio. É o 59, não é isso? Perfeito, é o Ítalo Comércio de Carnes Limitada. 59. Presidente, apesar de eu entender que uma cerveja é uma ótima companhia para um boi na brasa, né, eu acho que o contribuinte não cometeu esse pecado. Então, eu acho que, muito semelhante ao processo anterior, ele incluiu esse código no contrato social dele, de uma maneira inadvertida, tanto é que durou menos de 30 dias. Né? Menos de 30 dias depois, 29 dias depois, ele retirou. Então, isso para mim é evidência suficiente de que foi um erro essa inclusão e atividade, de fato. Né? Isso eu acompanho a relatora. Perfeito. Doutor Tozelli. Acompanho. Perfeito. Doutor Alain. Com a relatora, presidente. Doutora Gisele. Com a relatora. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Com a relatora, presidente. E doutora Bárbara é a relatora, não é isso? Comigo mesmo. Gente, eu volto com a relatora, mas eu vou fazer só aquela ressalva final. Eu não concordo na súmula 134, tá ok? Então, eu não posso... Eu acho que o que está aprovado aqui, claro, é o prazo, né, a rapidez do prazo, que a relatora ela citou, né, notas fiscais, consulta ao site, isso me convenceram que ele não exerce essa atividade, e não pela súmula. Por isso que eu vou colocar aqui que eu estou votando pelas conclusões, tá, ok? Então, fica a acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito da provimento. O conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa votou pelas conclusões do relator, ok? Ok, presidente. Só fazer uma ponderação sobre a consideração do Neudson. É o seguinte, Neudson, eu também concordo que a bebida acompanharia muito bem, mas o problema é que é comércio atacadista. Não sei qual que é o seu nível de bebida. Mas nesse caso... Nessa quarentena, né? Só comércio atacadista vedado. Então o varejista não estaria, não. Você pode comprar sua cervejinha lá também. Mas Bárbara, aí é uma questão de intensidade. Entendeu? Não sei como é que você está nessa quarentena lá. Isso só demonstra a falta da sessão presencial, né? Sinto que os vinhos, coisas das sessões... Efigênio, eu não esqueci o vinho, hein? Efigênio, você já está devendo 2 vinhos. Efigênio está devendo 2 vinhos. Daqui a pouco a dívida do Efigênio já está também no atacado, né? Senhores, retornando, o próximo processo é o de número 60. De latex, indústria e comércio de componentes para calçados limitada. O processo é 11.065-723-228-2011-02. Palavra o relator. Presidente, esse caso também é exclusão de simples, porque a fiscalização constatou que o contribuinte omitiu contratação de pessoa física segurado em GFIP.
o que acontece? O contribuinte fala que declarou, mas a gente sabe que a GFIP ela é sobreposta. Quem mexe com o previdenciário sabe que se você vai retificar uma GFIP, tem que fazer tudo de novo. Então, o que o contribuinte fala, eu já tinha apresentado, e aí depois, na hora que eu retifiquei, eu só incluí um funcionário, mas ele nem sequer comprova isso. Então, além dessa problemática da sobreposição, ele não comprova isso, e ele tenta dar na verdade, ele junta folha de pagamento, não sei o que, tudo de período que não tem a ver com a omissão. Aqui eu vou só ler o que exatamente são as palavras A empresa alega que as informações tidas pela fiscalização como não informadas foram sim prestadas, como mostram os documentos que anexa. Aduz que tem em mãos os comprovantes de que os segurados apontados constam nas informações. Informa que em algumas oportunidades houve recolhimento de FGTS com atraso, inclusive feito de forma isolada para alguns trabalhadores, e teria parcelado também. E atendendo ao precário sistema de processamento da Previdência Social, poderia ter ocorrido a substituição do arquivo anterior pelo novo. Se este for o fato que motivou a não informação, entende que não pode ser atribuído ao contribuinte. A fiscalização, citando por amostragem que o segundo segurado, Joplin de Ávila, tido como não informado, foi desligado. E os segurados André Luiz, Gil César, Daniela e Jorge constam na GFIP. Informa que está juntando GFIP completa de todos os trabalhadores ativos em julho, afirmando que os nominados pela fiscalização ou não eram mais funcionários ou ainda nunca foram. Ao final, requer a apreciação e provimento. A DRJ, porque ele entendeu que houve exclusão e, além disso, para a retificação da GFIP é necessário o envio do arquivo com todos os dados, que é aquela coisa da sobreposição. Quando você faz, quem não mexe com isso, quando você vai RIP, não é que nem os outros esquemas, você aproveita todas as informações, você tem que importar toda a folha de novo e eventuais ajustes você faz ali na hora. Não é que você vai aproveitar o anterior e só põe o Joãozinho, a Mariazinha, não. Você tem que importar a folha tudo de novo. Mas, de qualquer forma, o voto... A controvérsia diz respeito à legitimidade ou não da exclusão da contribuinte ante a característica de omissão de segurados empregados individuais. Mas, precisamente, a infração decorre do confronto entre os dados das folhas de pagamento da recorrente, confronto este que revelou que vários funcionários formados na declaração previdenciária. A base legal é o 29, então isso está na lei complementar como hipótese de exclusão, né, omissão da folha em GFIP. Nesse caso concreto, restou demonstrado que as GFIPs da competência 7 e 8, que essas foram tomadas como amostragem da fiscalização, contém um único trabalhador, que é o tal do seu Libamar, ao passo que as folhas de pagamento demonstram a existência de vários outros. Esse fato, salvo prova em contrário, realmente seja a exclusão do contribuinte, no simples. Para afastar a qualificação, e até mesmo para provar suas alegações, deveria a recorrente ter trazido aos autos todas as GFIPs que foram apresentadas naqueles meses, tomados como parâmetro. Também deveria ter mostrado a apuração das contribuições previdenciárias, quais foram de fato os valores recolhidos, enfim, deveria ter comprovado o erro que ela alega. Como bem observou a DRJ, não assiste razão ao contribuinte quanto à alegação de equívocos. A fiscalização trouxe por amostragem as GFIPs de 7 e 8 de 2007. Da mesma forma, a planilha comparativa de folhas 3 e 5 reflete isso. Então, a fiscalização ela fez um trabalho, ela foi lá, viu a folha, viu a GFIP, fez uma planilha exatamente de quem não estava na GFIP, e o contribuinte não conseguiu apresentar prova de eventual erro e por que não teria incluído, nem aquele argumento dele da sobreposição ele conseguiu comprovar. Então, presidente, nesse caso aqui, entendi que realmente aplicável, tá? O contribuinte de fato omitiu funcionário, né, seja ele com vínculo ou sem vínculo, em GFIP. Então eu nego o provimério, é como voto. Perfeito, bem claro. Colegas, alguém quer fazer um comentário? Está aberta a palavra? Algum querem debate? Eu posso iniciar a votação.
Vamos iniciar a votação, já que todos se calaram. Doutor Neilson. Acompanhe o relator, senhor. Relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E doutora Bárbara. Com o relator. Eu também voto com o relator e parabenizando pela aula de contribuição previdenciária que ele deu aí, muito boa, viu? Excelente voto. Gente, então vai ficar aqui colegiado por unanimidade de votos, no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. O próximo processo é da doutora Bárbara Melo Carneiro. O recorrente é Paiva Produtos Agropecuários Limitada. O processo é o 10.120, 729, 029, 2014, 78. Para a Bárbara. Bom, esse também é um processo de exclusão do Simples Nacional. Foi efetivado pelo ato declaratório executivo de setembro de 2014 e o fundamento é que existia dívida em aberto. Aí o contribuinte a dívida era pequenininha, aí o contribuinte paga em 30 dias e faz o pedido de impugnação, né, de contestação ao exclusivo Simples Nacional. Bem pequenininho, avisando que já pagou, traz os DARFs e tudo. Mas ele continua, a manifestação de inconformidade é analisada e a DRJ fala o seguinte: não, na verdade, você deixou ainda dois débitos em aberto, um de R$400 e outro de 900, se eu não me engano. E mantém a exclusão. Aí o contribuinte faz um recurso, tadinho, bem bonitinho, falando o seguinte: o recurso é de uma folha, falando, olha, a gente pagou a essência de 400 e solicitamos ao senhor julgador que desconsidere a exclusão dos Simples Nacionais, pois recolhemos débitos pendentes. E caso aconteça, teremos que fechar a nossa pequena empresa. É a realidade de muita gente, isso me dá muita dó. Aí, vou passar para o voto. Bom, qual que foi meu entendimento nesse caso? O contribuinte foi selecionado para receber o ato declaratório executivo no lote 7 de 2014, que foi expedido em 10 de setembro de 2014. Aí, no ADE, que eu acho que a gente vai entrar numa outra discussão que já foi antecipada até pelo Neilson, fala o seguinte: olha, fica excluído do regime especial unificado, as empresas tal, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Nacional com exigibilidade não suspensa. O ato declaratório executivo não constam os débitos com a Fazenda Pública Federal que estão com exigibilidades não suspensas, indicando apenas que a consulta deveria ser feita pelo contribuinte no site da Receita Federal. Beleza. O que me incomoda nesse processo? É o seguinte: a razão, quando a gente analisa essa súmula CARF 22, que é nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, que se limite a consignar a existência de pendência da dívida ativa sem indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa. Essa súmula, por mais que ela tenha sido elaborada no Simples Federal, né, e não no Nacional, que é o nosso caso, a função dela é exatamente propiciar a defesa ao contribuinte. Porque os casos de Simples, na minha perspectiva, principalmente sendo um regime simplificado de caráter constitucional, a gente tem que analisar com mais cuidado, porque são pessoas que não têm estrutura. Então, assim, acho complicado a gente falar o seguinte: não, tudo bem, o fato de evidenciar que o contribuinte poderia consultar na Receita Federal já seria suficiente para não anular esse ato declaratório, já que o contribuinte poderia ir lá e fazer. A gente sabe que esse tipo de procedimento, para muitas pessoas, não é um procedimento fácil. Então,
Para mim, o ato declaratório executivo, por mais que tenha, olha, se você quiser saber dos seus débitos, consulte o site da Receita Federal. Por mais que tenha esse aviso, deveria vir no ato declaratório executivo a discriminação dos débitos que estão em aberto para o contribuinte providenciar a regularização. Inclusive, nesse caso, o contribuinte entendeu que providenciou a regularização porque ele pagou vários débitos. Só que, de acordo com a DRJ, ficaram pendentes ainda 2 débitos, um de R$900 e outro de R$400. Agora, eu não sei, inclusive, se a época da emissão do ato declaratório executivo estava evidenciando todos esses débitos. Por isso que, para mim, é extremamente relevante que o ato declaratório executivo evidencie quais são as pendências do contribuinte, até para que ele possa, em 30 dias, quitá-las. Tanto que o contribuinte, nesse caso, após o acórdão da DRJ, ele quitou os R$900 e os R$400 em 30 dias. Mas não foi em 30 dias da comunicação do ADE. Então, eu estou votando no sentido de anular o ato declaratório executivo, porque ele não consta a relação dos débitos. Para mim, o fato de estar no ADE, você pode consultar seus débitos na internet, não afastaria essa nulidade, principalmente porque a gente está tratando de caso de simples. E as pessoas no simples, pelo menos assim, acho que a gente tem que analisar a realidade das pessoas do simples. Lógico que isso não é, tem exceções, mas geralmente são pessoas que não estão muito acostumadas a ter esse trâmite na Receita Federal. Então, assim, me parece de muita boa-fé o contribuinte receber isso, quita alguns débitos, aí depois fala, não, mas você tinha 2 outros débitos aqui, olha no meu sistema. Não sei esse sistema, se o contribuinte teve acesso a isso, se o ato declaratório executivo, na época, quando ele entrou no site, realmente tinha todos, deixou de pagar um débito de 900 e outro débito de 400, tanto é assim que quando ele recebeu o acórdão de impugnação, ele quitou esses dois últimos débitos, de 900 e 400. Então, assim, acho que vai ter entendimentos divergentes, mas eu estou anulando o ato declaratório executivo porque, para mim, permanece a razão de decidir da súmula 22, né? Por mais que ela tenha sido emitida para os casos de simples federal, a razão dela é dar o direito de se defender ou de se regularizar, principalmente no caso de simples. Eu acho que a gente tem que analisar com mais atenção, assim, mais carinho. E é isso. Meu voto está nesse sentido, gente. Perfeito, conselheira. Colegas, o doutor Tozelli já levantou a mão, então dá a palavra com o doutor Tozelli. Doutora Bárbara, eu peguei muito o caso do simples, eu estou me tornando um especialista no simples também. Então me ajuda. E eu também tomava como base o ADE, inclusive fiz uma minuta de voto, engraçado ouvir você, porque eu passei por isso e fiz uma minuta igualzinha a você. Mas aí eu fui ver o processo de novo e eu vi que existe uma certa identidade de instrução processual do simples. Então, na verdade, os débitos, pelo menos para todos os processos que eu achava que só o ADE basta, todos que eu vi, os débitos não ficam no ADE, mas ficam no processo, ou um pouco antes, ou um pouco depois. E como eu já tive essa experiência nesses 2 últimos lotes, eu fui ver aqui nos autos, e nas folhas 13 e 14 tem a relação de débitos do ADE. Inclusive é um documento padrão que eu estou vendo, que aparece em todos os processos. Como eu falei, não tenho experiência nessa área. Eu tive nos 20, 30 processos que eu vi nesses últimos 2 lotes. E aí eu vi aqui, se você quiser ver nas folhas 13 e 14, que é no e-processo, ele está no telas e tem alguns documentos, é o terceiro que está escrito telas e extratos. Eu vi esse documento, Tozelli, mas é o seguinte, esse documento é uma tela do sistema da Receita. Isso não é aberto para o contribuinte. Tanto que foi uma tela extraída em 2015. Entendeu? É a tela do que o pessoal estava falando anteriormente, esse CIVEX.
Não é uma tela que fica disponível para o contribuinte, é uma tela de dentro da Receita. Entendeu? Agora, como é que eu vou saber que o contribuinte teve acesso a isso? Que ele soube. Sinceramente, era R$900. E ele quitou isso agora. Será que realmente ele quitou todos os outros em 30 dias e deixou de R$900 mesmo sabendo? Por isso que me incomoda o ADS em a relação. Essa tela do Civex, tudo bem, mas isso é aberto para o contribuinte. Não, a questão é que não dá para saber se ele foi intimado desses relação. Débitos. Alguns que eu vi dão a entender que sim. Nesse caso, realmente, você não tem certeza que isso foi junto, né, para ele. Inclusive, eu até vi uma decisão específica do CARF no seguinte sentido. Tá vendo essa tela 13 que você abriu? O fato de estar o valor consolidado, tá vendo na tela 13, está o número de inscrição e o valor consolidado, não está aberto quais são os débitos, seriam também um caso de nulidade, porque eu teria que especificar qual que é o período de apuração, o que se é imposto, se é multa, o que está em aberto. Só que nesse caso aqui, para mim, o problema é anterior, porque, sinceramente, a gente está tratando de simples. Você tem que ver o recurso voluntário. Pô, eu não sabia desse débito, mas agora eu quitei. E se vocês julgarem de forma desfavorável, eu vou fechar aqui. Não, Essa é a realidade das empresas pequenas mesmo, né? O que me chamou a atenção aqui, na verdade, realmente assim, é que tem essas duas telas, uma dá a entender que é no momento do ADE e depois some o da inscrição que ele pagou e sobra aqueles dois cacarecos, mas realmente eu não entendi sei, o que você falou. Entendeu? O problema é anterior, ou seja, o contribuinte nunca foi notificado pela fiscalização de quais exatamente eram os débitos. Ele fez por remissão a um site eletrônico. Isso, fala, vai lá no site e olha. Agora, eu não sei se no site, naquela época, tinham todas essas pendências, inclusive os 900 e 400, que ele deixou de pagar, porque fato é que em 30 dias ele regularizou parte dos débitos. Aí vem a DRJ e fala o seguinte, não, você tinha mais dois débitos, um de 900 e outro de 400, que você não regularizou. Aí o contribuinte recebe e paga esses dois, de 900 e 400. Fala assim, olha, eu preciso do simples. Então, assim, para mim, a inteligência da súmula 22 é dar o direito do contribuinte se regularizar em 30 dias. Eu não acho que isso... E na verdade, esses dois débitos são aqueles piores. Eu não sei, eu lembro também da minha experiência, eu sei que posso estar errado, que os piores débitos da Receita é o tal do conta corrente. Eu já vi, sério, eu afirmo categoricamente, eu fazia marcação pesada com um cliente que não podia, ele vivia de licitação. Então, ele sempre precisava de CND. Então, a gente fazia um controle mensal, sempre para ver se existia. Gente, é impressionante, às vezes, não é uma empresa do Simples, eu estou falando de uma empresa monstruosa, mas era impressionante que de um dia para o outro, o conta corrente sumia débito, aparecia débito. Aí você dava um mês, aparecia débito, não era mais o débito. Não dá. Inscrição de dívida ativa é lindo, tá lá o nome. Quando tem processo, é lindo. Mas esses débitos, que é o tal do conta corrente, realmente é a experiência própria que eu afirmo. É tormentoso você ter essa certeza. É muito... oscila muito. Nós estamos fugindo muito ao assunto do processo, não, doutor Tezelli, sem querer interromper, nós estamos discutindo o caso de exclusão do Simples. Até porque eu acho que o senhor tem experiência de um lado e tem do outro, e de uma certa forma não compete a gente aqui ficar criticando determinadas coisas da Receita Federal, tá certo? Vamos concentrar especificamente no processo, a matéria, um voto da relatora, foi clara também. Eu pediria, se o colega não se incomodasse, você está fazendo críticas, eu conheço também o sistema de conta corrente da Receita, mas eu acho que não é o fórum adequado aqui a gente ficar discutindo isso, tá certo? Respeito, claro, o seu ponto de vista. Presidente, a gente não está discutindo a existência de débito como fator impeditivo do Simples. Talvez a realidade prática possa ajudar no encaminhamento. O que foi colocado pela relatora é que ele não tinha tomado conhecimento. Quando tomou conhecimento, ele pagou essa questão. Não que não estava errado, em conta corrente, hora nenhuma foi abordado isso. Sim, eu acho que o Tozelli só estava querendo evidenciar que realmente essa questão de entra no site e vê é um pouco complexo, principalmente na perspectiva do contribuinte que não tem, eles não sabem nem acessar. Acessa o site da Receita, as pessoas não sabem, as pessoas mais simples realmente não sabem.
Longe de criticar o presidente, pelo contrário, imagina a dificuldade que é o sistema da Receita Federal. Quem sou eu para criticar? O que eu estou te querendo dizer é que, como o ADE faz uma remissão, ele não apresenta, a realidade prática mostra que essa remissão, às vezes, ela não é segura. Longe aqui de criticar o trabalho de ninguém aqui. Perfeito. Colegas, vamos continuar. Algum colega deseja debater? A gente pode entrar na votação. Posso iniciar a votação, então? Então, primeiro a votar o doutor Neudson. Certo. Eu acho que a gente, mesmo sendo contribuinte simples, a gente não pode evitar a informatização. Certo? Todo mundo hoje tem um celular, né? Todo mundo acessa a rede social. É a realidade das pessoas, certo? A informatização, né? Os dados compartilhados, os dados à distância. Eu acho que esse argumento ele não deve ser, né? A gente não deve criar uma exceção em razão desse argumento. O contribuinte foi informado dos débitos, certo? Não está lá, ele não recebeu um papel dizendo exatamente quais eram os débitos, mas ele recebeu um papel dizendo onde ele poderia consultar os débitos. Ele foi informado, certo? Então, exigir que ele receba um papel com todos os dados de débitos, não é razoável hoje em dia. Não existe uma norma que obrigue isso e não é razoável hoje em dia, né? Mesmo para o contribuinte simples. Mas, da realidade, esse contribuinte do simples, eu sei que tem muitos hipossuficientes mesmo, então tem gente nos interiores, aí, nas pequenas cidades, que não tem realmente condição, mas tem meios de buscar essa informação. Então, é muito comum os agentes, seguidores das agências da Receita Federal, nas cidades menores, darem esse tipo de assessoria. Não, é isso daqui, o próprio servidor da Receita imprime, às vezes o próprio servidor da Receita imprime fora para imprimir. Então, existem meios, mesmo para as pessoas não abastadas, né, não conhecedoras de todos os recursos, existem meios para elas buscarem esses recursos. Você vai pagar R$50 para uma assessoria, para um contador, para ver isso daí. Então, eu não gosto desse argumento, né, de que era necessário estarem relacionados todos os dados dos débitos lá na notificação que ele recebeu, quando estava apontado onde ele poderia buscar essa informação no site da Receita. Então, que hoje é trivial. Contudo, eu entendo que nesse caso pode ter acontecido um erro do contribuinte. O que me leva a entender isso é o fato dele ter pago os outros dois débitos logo depois da ciência, né, do indeferimento. Então, eram 3 débitos, um deles na BFN era o maior, assim, deixa eu verificar aqui. Tem uma tela que diz quais são os débitos que originaram o ADR, quais são os débitos que ficaram, né, sobre os 13 usados assim, tinha um débito escrito na fase em dívida ativa, 5.335. Ele pagou 5.335. E não pagou 2 outros débitos, de 960 e 425. Ou seja, ele pagou 5.300 e não pagou 1.300. E logo, quando ele soube do indeferimento, do pedido dele, ele foi lá e pagou os 1.300. Os 2 débitos, né? De 961 e de 425.
Então, nesse caso, eu entendo que, né, a gente pode presumir a boa-fé do contribuinte, a vontade dele regularizar a situação. E eu posso que presumir que ele só não regularizou em tempo, né, por algum erro, certo? Erro dele, né? Não da administração tributária, não do sistema tributário. Por mais complexo, assim, por mais falível que seja a administração, os sistemas da administração, por mais complexo que seja o regime tributário, e uma coisa está totalmente relacionada à outra, a administração tributária só é complexa porque o nosso sistema tributário é complexo, não tem outra maneira, não tem maneira simples de fazer. A prova é o simples, esse regime de tributação chamado simples, que é complexo. Isso é a prova, né, de que não dá para fazer nada simples um sistema tributário complexo como o nosso. Então, eu não creio que assim, a gente deva, né, imputar a razão, né, do não pagamento, né, à administração tributária. Isso é impacto de todos. Né? Mas eu entendo que, nesse caso, tá, eu posso presumir que o contribuinte deixou de pagar, ele regularizou, só não regularizou totalmente por um erro, né? E eu entendo isso porque, assim que ele soube, ele foi lá e regularizou. Então, senhor presidente, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Só um minuto que eu vou anotar aqui, pelas conclusões, né? Então, estou votando o doutor Tozelli. Amor, doutor Tozelli. Presidente, a norma, né, que fala da exclusão, ela fala existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa. E aí, como forma que a gente vê, na prática, que é isso que é curioso, o ADE não especifica que débito que é, não identifica que débito que é, e faz uma remissão a um endereço eletrônico. Aí, a questão é, a informática, a informatização, ela é natural, sem dúvida nenhuma. A questão, para mim, é anterior. Porque, na verdade, se você falar, não, vamos ver caso a caso, existindo erro, a gente acha que a exclusão é indevida, se a gente achar que não há erro, a exclusão passa a ser devida. Eu já vou um pouquinho anterior, porque aqui, qual erro teria sido o do contribuinte se o débito sempre estava existente? O erro, então, foi causado justamente pela remissão, porque não é confiável a remissão que é feita pelo ADE. Eu não tenho como me certificar de que aquele momento em que eu recebi a ADE, quais de fato eram os débitos cuja exigibilidade não estava suspenso, se a fiscalização não me mostra. Não estou falando para entrar PA, não sei o que, mas pelo menos qual que é o débito. Aí eu falo para você da segurança, quando a inscrição em dívida, quando tem processo vinculado, isso não muda, fica amarrado no raio-x da empresa na receita. E quando não é isso, quando é débito de conta corrente, eu entendo ainda que não há segurança e mais ainda de como provar quais são os débitos no momento do ADE que eu deveria ter regularizado. Então eu acho que se a gente for pelo erro, a gente vai acabar não aplicando algo principal, que é qual é o requisito da exclusão do simples na hipótese de existência de débito. A gente vai passar a julgar o caso pela casuística mesmo. E o que me incomoda é, antes disso, a gente tem que ver os pressupostos do ato administrativo de exclusão. E se você está me acusando que eu tenho débito existente que eu não paguei e que não está suspenso, cabe ao fisco demonstrar isso. E a mera remissão, esse caso concreto é prova disso, não é suficiente, não é segura. Então, com a devida vênia, presidente, eu entendo que deveria sim os atos declaratórios executivos que excluam os contribuintes, fundado
na existência de débito, que os débitos sejam identificados no momento da exclusão pelo fisco. Porque aí a gente vai protelar um problema de quando é erro e quando não é erro. Qual era o débito daquele momento? O contribuinte teve ou não teve acesso? Se o fisco não mostra isso no auto, que identificou quais eram os débitos, a gente nunca vai poder nos certificar se ele regularizou ou não. Então, eu entendo, conselheiro Neudson, que talvez na prática, pelo volume de contribuintes no Simples, seja mais um trabalho adicional. Mas, assim, no momento em que ele fez o ADE e vinculou o endereço, por que ele próprio clica e coloca o relatório anexo ao ADE? E aí eu acho que a inteligência da súmula cabe aqui também, pela falta de identificação do débito, ainda que no Simples Federal, a inteligência se aplicaria aqui também. Então, eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Alain. Está mudo, Alain? Sim, presidente. Questão sensível essa, na verdade. Eu ouvindo a exposição do conselheiro Neudson, realmente é porque, veja bem, nesse momento, nos dias atuais, você exigir que realmente o contribuinte que recebeu a comunicação e tem a relação ali para ele consultar, e realmente eu não vejo como excusável essa situação, mas pelos demais elementos que foram narrados, me parece que houve aí pode ter havido um equívoco, de modo que eu vou acompanhar pelas conclusões na mesma linha do conselheiro Neudson. Então. Ok, acompanhar pelas conclusões, né? Isso, doutora Gisele. Vamos lá, eu acompanho a relatora em total, eu acho que sim, aplicável a inteligência da súmula, acho que o Toselli colocou muito bem, eu acho que o exemplo do conta corrente, embora não seja diametralmente idêntico, o fato é que a gente, feliz ou infelizmente, assiste em termos práticos isso, e a dificuldade do contribuinte trazido pela Bárbara do Simples em especial, realmente eu acho que é algo a ser verificado, porque no fundo, de novo, servir o público. O tipo de público que a Receita lida, ele é variado. E essa variação também acaba implicando, talvez, numa sensibilização e num maior grau de transparência, quando a gente tem um próprio dispositivo aqui claro, no sentido de que os débitos deveriam estar relacionados justamente para a gente ver a foto, nesse caso, né, Tosé? Para a gente conseguir realmente ter um congelamento e uma verificação efetiva se o motivo da exclusão e os débitos ali constantes é o que, de fato, o contribuinte consegue evidenciar e provar. Então, realmente eu não acho que é um argumento, tá, Neudson, com todo data máxima vênia aí, que não deva ser levado em consideração, principalmente porque, em última análise, o que se está, assim, colocando aqui vamos dar transparência ao procedimento e vamos fazer com que o contribuinte tenha o acesso e nós, julgadores, tenhamos tranquilidade para entender o que, de fato, estava motivando o ato administrativo. A motivação, em primeiro lugar, ela está pautada na legalidade. E a legalidade tem como prévio a definição dos elementos do próprio ato declaratório. Então, por essa razão, eu acompanho em total a base. Ok, doutor Efigênio. Presidente, eu peço vênia à relatora e aos demais conselheiros, e aqui não é que eu tenho um coração duro, mas eu me compadeço do contribuinte, mas o seguinte, vamos lá, nós estamos falando do ano calendário 2015, desde 2008, o STJ já vem decidindo que eu posso ter exclusão, por exemplo, do refis via diário oficial. Qual contribuinte, em erro de grande porte, fica analisando diário oficial todo dia? Se a gente fosse exigir isso. Outro ponto, nós temos editais eletrônicos, certo? Com relação à discriminação dos débitos, lá está especificado no ADE o seguinte, o contribuinte entra,
vai lá, vai digitar o número do ABE de exclusão, e aí vai aparecer uma relação de débitos. E aí sim eu concordaria. Ele imprimiu aquilo ali, falou, olha, esse débito está equivocado porque eu já paguei, ou ele está consolidado. Aí sim. Agora, eu estou partindo de uma presunção de que poderia haver um erro. Se a gente for analisar nessa linha, entendo que todo recurso tecnológico que nós temos hoje, a gente estaria voltando. Entendeu? Então, eu me compadeço com a situação do contribuinte. Sei que o contribuinte do Simples ele merece um tratamento diferenciado, sim, que a própria legislação já impôs, mas agora, analisando o caso dos autos, nessa situação, eu entendo que eu acho complicado eu agir de forma um pouco diferente. Entendeu? Então, eu peço vênia à relatora e aos demais colegas para votar por negar provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Doutor Alexandre. Eu vou acompanhar a relatora, presidente. Acompanhar a relatora, sobrou o meu último voto, tá ok? Senhores, acho que eu vou comentar um pouquinho, você colocou muita coisa e eu acho que é bom também deixar registrado alguns pontos de vista. É mais do que óbvio, quando a gente tiver um contribuinte assim, poxa, um débito de R$2.000, R$3.000, ele vai ser excluído, né? Eu sei, eu acho isso, vamos dizer assim, do meu ponto de vista como ser humano, isso é injusto. Mas não é nos dado o poder de decidir essa adequação ao caso concreto, ajustar a aplicação da lei ao caso concreto. Como eu falei para os senhores, eu estou na Receita Federal há 35 anos. A atividade de auditor é uma atividade, vamos dizer assim, muito complexa, porque nós temos um histórico que vem desde os sátrapas, na antiga Pérsia, passando pelos publicanos na época do Império Romano. São Mateus era um publicano, se converteu no cristianismo para deixar de ser um pecador. Então, é um certo histórico na área tributária que mostra assim, uma repulsa social, tá certo? A própria Carta Magna da Inglaterra, ela teve motivos tributários também, porque o rei João sem Terra queria fazer uma tributação fora do comum para ter seu exército próprio, tá entendendo? Então, isso se passa em toda a história, mas o mundo moderno, na área tributária, é bem diferente, tá certo? Aquele poder de força que existia no trabalho, que existia no passado, que os publicanos do Império Romano utilizavam, tá vendo? Foi mudado para o poder jurídico, ok? Então, nós que trabalhamos na área tributária, e acho que o pessoal que trabalha na fiscalização, e nós que trabalhamos na área de julgamento, nós estamos vinculados à lei, tá certo? Então, eu queria ter, muitas vezes na minha vida, teve casos, poxa, eu queria aplicar nesse caso uma adequação à lei, à situação, mas eu não tenho esse poder, eu não me considero tendo esse poder, nunca tive e não me considero ter esse poder hoje. Então, você tem, é claro, a atividade administrativa do orçamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Então, nós não gozamos desse poder de discricionário, de adequar a lei ao caso concreto. Na situação em si, o ato declaratório ele deixa claro, ele diz, olha, está aqui no parágrafo único, com relação dos débitos, vai ser consultado no sítio tal. Se a partir da premissa que isso aqui é um CCM de defesa, gente, quase tudo vai estar isso, porque está quase tudo eletrônico hoje em dia, está quase tudo eletrônico. A inscrição é na internet, o pedido de cancelamento na internet, transmissão da declaração na internet. Então, isso me parece ser um fato impeditivo, está entendendo? Eu lamento o fato do contribuinte, eu acho que houve um erro do contribuinte, eu acho que não houve realmente, mas houve um erro do fato dele, está entendendo? Então, mas eu não tenho poderes e não vejo um dispositivo legal, e eu até queria ter agora, que um dissesse, não, eu vou adequar o caso concreto, eu não acho. Não acho a súmula, eu já disse para vocês, Simples Federal e Simples Nacional são situações distintas, parecidas, mas são distintas com normas diferentes, as súmulas, elas são claras quando elas dizem isso, que é Simples Federal ou Simples Nacional. Então, eu vou acompanhar a divergência com o doutor Efigênio, também dentro da linha de raciocínio dele, não é o fato, a gente até eu queria até ter argumentos aqui, eu fiquei observando atentamente todos os argumentos de vocês, mas, infelizmente, eu não consegui nenhuma base jurídica para que eu adequasse ao caso concreto. E eu sempre me lembro o seguinte, está entendendo? Olha, esse contribuinte, se eu incluísse, teve um outro que esqueceu, não foi incluído e não voltou mais. Eu estou sendo injusto com ele. Então, esse é um perigo muito grande a gente pensar que, para o caso concreto eu vou ajustar, e o cara que não fez, está entendendo? Então, eu
me vinculo totalmente à lei, ao meu ponto de vista, vale para muitos votos, e eu estou apenas aprofundando meu voto dessa vez, dada a colocação dos colegas que eu respeito. Então, eu vou acompanhar a divergência do doutor Efigênio Freitas, e vai ficar o resultado da seguinte forma, vamos ver se está correto. Acordam os membros do colegiado com maioria de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário, e no mérito declarar nulo, isso que você colocou, né, Bárbara? Declarar nulo o ato declaratório executivo da DRF Goiânia nos termos da inteligência da súmula 22 do CARF, correto? Os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Alain Marcel Vavá Teixeira votaram pelas conclusões, tá certo? Votaram pelas conclusões. Vencidos os julgadores Efigênio de Freitas Júnior e Ricardo Antônio de Carvalho Barbosa, que negaram o provimento ao recurso voluntário. Está perfeito, pessoal? Posso passar para frente? Vou passar para frente, então. Não, senhor presidente, o pessoal quer falar, presidente. Questão de ordem. Eu pedi a palavra, eu vou fazer a declaração de voto mesmo. Então, só um minuto aqui, o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque fará declaração de voto, né? Ok? Posso passar para frente? Não? Doutor Roseli, só o seguinte, a votação terminou, eu não gostaria de polemizar no que está, só se houver alguma questão de ordem. Não, presidente, é em relação ao dispositivo, presidente. Pois não. A prática aqui mostra que, quando você afasta por nulidade, o mais conveniente é falar o tipo da nulidade, você formar um material para evitar embargos. Então, a minha sugestão para a relatora, colocar que é a nulidade material do ADR, para não deixar isso em dúvida. Perfeito, ok. Perfeito, Tozelli, vou ajustar. Os que votaram com a relatora concordam na nulidade material? Posso colocar? Eu queria dar uma olhada no dispositivo, que eu não vi como ficou. Eu vou repetir, então, para os senhores, tá ok? Senhor presidente, eu prefiro abrir aqui o arquivo, eu não tinha aberto ainda o arquivo. Me desculpe, eu não tinha aberto. Esse é o... Eu fiquei atento ao relatório. Esse é o 61, Neudson. Ficou assim. Se você quiser, eu leio para você. Voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo contribuinte para declarar a nulidade material do ato declaratório executivo número tal, nos termos da inteligência da súmula número 22 do CARF. Ixi, desculpa, eu não tinha visto esse dispositivo. Eu acho que não é o caso de declarar nulidade. Porque você votou pelas conclusões. Eu votou pelas conclusões, Neudson. Então, eu acho que seja pela nulidade. Como a gente está votando junto, o que você acha? Não, é exatamente isso. A sua explanação foi perfeita. Você não está acompanhando pela nulidade, exatamente por essa razão que você vai fazer a declaração. A sua sustentação foi perfeita. Então, lá na declaração de voto, eu esclareço isso também. Né? Exatamente, você não foi pela nulidade, né? Você levou em consideração esses outros elementos aí, materiais, fáticos, para poder... entendeu? É isso, no mérito. Beleza, obrigado. Só isso. Vou repetir, então, para ver se não ficou nenhum erro. Acordam os membros do colegiado com maioria de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, declarar nulo por vício material, né? Por vício material, o ato declaratório executivo da DFBN número tal, nos termos da inteligência da súmula 22 CARF. Os conselheiros Neudson Cavalcante... Só um minuto, senhores. Neudson Cavalcante Albuquerque e Alain Marcel Vavá Teixeira votaram pelas conclusões. Vencidos os julgadores Efigênio de Freitas Júnior e Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, que propugnaram em negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque fará a declaração de voto. Está certo?
todos silenciaram, é porque está certo. Né? Vamos lá. O próximo processo é do curso da relatoria do Dr. Luiz Henrique Marotti Toselli. O recorrente é o C. Araújo, EPP. E o número do processo é 13.830.720.007/2013-43. Com a palavra, o senhor relator. Só estou dando uma lembrada aqui, presidente, como tem muito processo aqui. Pois não, tranquilo, tranquilo. Aqui, na verdade, é caso clássico, presidente, que é a exclusão dos simples em razão de omissão de receita apurada por depósito bancário cuja origem não foi comprovada. Na verdade, então, o ADE 259 foi emitido, né, para excluir o contribuinte do regime do simples em razão da apuração de omissão de receitas que ultrapassam aquele limite de 2.400. O contribuinte mesmo intimado não apresentou os extratos bancários, isso levou o fisco a expedir aquelas requisições de informações, né, como é que é? Relação, RMI, né, que fala? RMF. Isso. Nunca sei, né, FG? Enfim, aí o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, e aí ele ataca o procedimento, na verdade, né, aqueles argumentos que a gente está acostumado com o procedimento. Então, que não pode usar quebra de sigilo, a empresa já tinha promovido uma ação declaratória de nulidade de autuação fiscal, isso é interessante, mas esse processo a gente vai ver que nunca teve decisão que questionou o procedimento que foi adotado. Receita bruta não se confunde com movimentação financeira, e que em 2009 a 2012 nada haveria de irregularidade na apuração, na apuração tributária da empresa. Os autos foram encaminhados para a DRJ, que manteve a exclusão, eu citei aqui a ementa. Já estou indo para o voto, tá, presidente? Pois não. Na leitura do recurso, nota-se que a recorrente se concentrou em argumentos de vício no procedimento fiscal, então ele não ataca a origem, ele não comprova a origem desse procedimento, porque teria ajuizado ação judicial contra a prática do fisco, indevido e inconstitucional quebra de sigilo e cerceamento. Então aqui eu faço todo um arrazoado que eu vou resumir, que é matéria de pleno conhecimento comum aqui na casa. Quebra de sigilo bancário, o Supremo já falou que isso não é, e na verdade é um procedimento legítimo. Aquela ação judicial, o contribuinte não provou que teve alguma decisão que impediria ou impactaria no levantamento que foi feito. Eu acho que não houve cerceamento de defesa. Por quê? Porque o fisco identificou, individualizou e intimou o contribuinte a apresentar a origem. Trocando em miúdos, presidente, é caso clássico de aplicação de omissão de receita por presunção, como isso ultrapassou a receita máxima do simples, correta a exclusão, razão pela qual eu nego provimento ao recurso voluntário, é como voto, presidente. Perfeito, doutor Zélio, está bem claro o voto aqui, estou concluindo aqui. Colegas, está aberto para debate, se alguém quer comentar alguma coisa. Então, vamos votar, tá certo? Ninguém quer comentar. Doutor Nilson. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, ficou acordo os membros do colegiado para unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento, correto? Então, vamos passar para frente. O próximo processo também é do Dr. Toselli. O contribuinte é a Sociedade Equatorial de Comunicação Limitada. O número do processo é 10.935.721.850, 2012-08. Com a palavra o nosso relator. Presidente, aqui também é caso de exclusão no simples, mas com base em duas premissas.
Esse é um que eu nem conhecia, mas está na lei, que é valor das despesas pagas supera em 20% o valor do ingresso de recurso no mesmo período, e omissão de forma reiterada de pessoas físicas contratadas para trabalhar em GFIP. Essas situações estão previstas no artigo 29, inciso 9 e 12 da LC 123. O contribuinte apresentou manifestação alegando que o artigo 29.9, ao determinar que o empresário não pode ultrapassar em 20% de seus gastos, afronta o tratamento favorecido. Então ele está atacando, na verdade, a própria lei, né? O que aqui a gente somos todos fiéis à legalidade, então esse argumento não cola aqui neste colegiado. Ademais, segundo a defesa, a falta de tratamento favorecido fere o princípio da capacidade contributível, segue argumentando que não omitiu trabalhadores em GFIP e requereu prazo para a juntada da GFIP posteriormente. Destaca que a autoridade fiscal não considerou pagamentos realizados ao INSS em janeiro e fevereiro de 2007. A DRJ ela acatou o fundamento do ADE e manteve a exclusão. O contribuinte apresentou recurso onde basicamente reitera os argumentos de defesa. Da análise dos autos, restou demonstrado que o contribuinte não questiona as premissas fáticas relatadas pela fiscalização, limitando-se a atacar a constitucionalidade da norma, do 29.9, que é aquela dos 20%, e negar genericamente que tenha praticado infração previdenciária. Isso também se repete no recurso voluntário, que apenas reitera os argumentos de inconstitucionalidade. Nesse ponto, aí eu aplico a súmula 2, né, e falo o seguinte, que a fiscalização comprovou a ocorrência de situações que impedem o contribuinte de permanecer no Simples. É justamente aquelas duas. Tratam-se de fatos que, aos olhos da legislação, realmente ensejam a exclusão do contribuinte no regime simplificado e que não foram infirmados pelo contribuinte. Pelo exposto, nego o provimento ao recurso voluntário. O contribuinte, na verdade, da GFIP ele se defende genericamente e dos 20% ele ataca a lei. Então, não nega os fatos. Dessa forma, eu nego o provimento ao recurso voluntário, presidente. Obrigado, doutor Toselli. Colegas, alguém quer se pronunciar? Bom, ninguém marcou a mãozinha, né, dentro da nossa regra, vamos para a votação. Doutor Neudson. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Alain. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanhe o relator. Doutor Efigênio. Como relator, presidente. Doutor Alexandre. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator e o resultado, então, ficou o seguinte. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento, ok? Bom, passando logo para o próximo, continuamos ainda com o doutor Toselli. O recorrente é Itafaire, né, Itafira, não sei, Itafaire, comércio e instalação contra incêndio limitado. Essa é Itafaire, né? Que é incêndio, né? Comércio e instalação contra incêndio limitada, ME. O número do processo é o 10.725, 720, 812, 2015, 48. Com a palavra, o doutor Toselli. Bom, presidente, é Itafaire, mas poderia ser Eita, né? Eitafaire, não Itafaire, mas tudo bem. Só para descontrair um pouco aí o colegiado. Vamos lá. Eu tenho uns lances, às vezes, meio bobo, presidente. Vamos lá. A empresa comunicou alteração de dados cadastrais para modificar o rol de atividades econômicas. Nesta oportunidade, quase no final do ano de 2014, informou ao cadastro CNPJ atividade econômica cujo código CNAE é o número tal, atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente. Só um parênteses, aqui vai ser interessante, que vai envolver um pouco aquela discussão de CNAE com resolução do Simples Nacional, é aquela coisa de incluir, mas a gente vai misturar um pouco essa ideia que a gente discutiu hoje. Ao identificar a inserção de atividade incompatível, o sistema de processamento promoveu a exclusão automática da empresa do Simples Nacional.
Então, quando ele pretendeu incluir a atividade técnica relacionada à engenharia, isso ensejou a exclusão do Simples, né? Naquele artigo que o Neudson comentou hoje, e que a doutora Bárbara entende ilegal, que o conselheiro Neudson entende legal, e que o Toselli ficou ainda em cima do muro e vai depender do caso concreto nesse caso. Dentro das alegações acima, a autoridade administrativa intimou a empresa a apresentar notas fiscais. Isso que eu achei interessante aqui, conselheiro Neudson, que é justamente por que eu estou em cima do muro, porque aqui não é nem preto no branco do seu, e nem preto no... não é nem ilegalidade nem legalidade, mas é o quê? A partir da resolução ele investigar. É isso que é essa linha que eu adoto. Não é a simples tentativa de incluir, mas também não é radical de falar que tudo aquilo é ilegal. Então aqui, isso foi, digamos, o gatilho para a fiscalização fazer uma investigação. Então o que ele fez? A DRF CGZ, eu não sei que sigla que significa, intimou a empresa... legal. Intimou a empresa a apresentar notas fiscais de prestação de serviço e o livro de registro de serviços prestados, relativo aos anos 13, né, um ano anterior, e 14, que foi o ano em que ele pretendeu incluir aquela atividade. As notas fiscais foram apresentadas. Após a análise, a delegacia indefere o pedido de reinclusão no Simples e confirma a exclusão, com efeitos a partir de 1º de setembro de 2014, nos termos do despacho decisório. Em síntese, a autoridade concluiu que o exame das notas apresenta a evidência de que, entre outros, o interessado presta o seguinte serviço: elaboração de projeto contra incêndio e pânico. É inegável que o serviço de elaboração de projeto contra incêndio e pânico, prestado pelo interessado, enquadra-se no impedimento do inciso 11, porque ele acha que é serviço técnico. E aqui é interessante, uma coisa é você executar o projeto, é isso que depois a gente vai ver, outra coisa é você fazer o projeto. Fazer o projeto, não tenho dúvida que é conhecimento técnico. Executar, aí eu acho que é um pouco mais, digamos, mais difícil da gente interpretar. Mas, de qualquer forma, as notas fiscais vinham com elaboração de projeto técnico. Então, o fisco se apegou a isso e manteve a exclusão. A atividade, então, foi impeditiva até a revogação. Aqui é importante que, a partir de 2015, aquela vedação da atividade técnica deixou de existir. Então, a gente vai ver aqui só antes de 2015, se vai aplicar para 13 e 14 ou só para 14. Por meio de documento denominado relatório fiscal, a autoridade agrava a situação excludente para efeito da decisão anterior a partir de 1º de maio de 2013. Mas isso a gente vai ver que a DRJ já afastou. A DRJ entendeu que o efeito da exclusão é só aquele final de 2014, que é no momento em que o contribuinte fez a tal da inclusão. Aí o defendente apresenta nova manifestação de inconformidade, né, porque teve esse agravamento, então chamou o contribuinte de novo, o contribuinte apresentou mais uma. Falou que a informação que na impeditiva em agosto de 14 tratou apenas de erro material. De fato, o KNAI não representa o objeto social da empresa. Esse erro foi corrigido em novo pedido de alteração de dados em 11 de 14. O auditor fiscal, em delegação de competência, concluiu desfavoravelmente o deferimento, emitindo opinião particular. Aí ele ataca mais que o fiscal não tem competência, que isso demanda conhecimento técnico. O X da questão é a natureza das notas e esse fato da inclusão e depois exclusão. A DRJ jogou a manifestação parcialmente procedente, mantendo a exclusão dos simples efeitos a partir de setembro de 14, né? Então, como passou a valer 15, não tem mais a vedação, nós estamos julgando só a exclusão desses 3 meses, 4 meses, né? 3 meses, setembro, outubro, novembro, 4, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses de 14. E o contribuinte foi intimado e praticamente repisou os argumentos de defesa. Então eu vou para o voto, tá, presidente? O contribuinte foi de início excluído de forma automática dos simples, com efeitos a partir de setembro de 14, uma vez que incluiu aquela atividade lá de atividade técnica relacionada à arquitetura e engenharia não especificada.
Após a auditoria, a fiscalização ampliou os efeitos da exclusão. Aí teve aquela auditoria, ele viu nas notas que era elaboração e pretendeu jogar lá para trás, mas isso já foi afastado pela DRJ. Ó, a DRJ não atacou a modulação dos efeitos aqui, mas isso não é objeto da gente. Eu só vou ler esse ponto 13.1 da decisão. Não resta dúvida que, a partir da alteração das atividades econômicas realizadas em agosto de 14, a intenção inequívoca de acrescentar serviços que exigem mais qualificação técnica e científica. A expressão constante do objeto social após a sexta alteração, qual seja, serviço especializado para a construção, na elaboração e execução de projetos de ensino, indica envolver tarefas de planejamento, organização e feitura do projeto, além da própria execução. Neste ponto, vale ressaltar que os artigos 968, 97, 1000, ao estabelecer os requisitos do requerimento constitutivo dos empresários e sociedades, destaca o objeto como essencial. Sendo um objeto um elemento obrigatório, por expressa exigência legal, não é plausível admitir que a menção de uma atividade econômica seja neutra ou inócua, sem qualquer consequência. A menção na causa do objeto de atividade econômica de serviço especializado na elaboração do projeto tem sim o conteúdo do compromisso finalmente assumido perante terceiros. Não tem lógica admitir que o texto contratual seja composto por expressões vazias. Para fim de enquadramento da vedação, o texto legal também menciona a finalidade e o objeto social da empresa, não propriamente o exercício efetivo de determinada atividade. Desde que a expressão utilizada no dispositivo de vedação se refere que tenha por finalidade a prestação de serviço. Nesta linha, o Comitê Gestor do SIMP já se posicionou. Para que o indeferimento de opção e exclusão seja admitido e processado, basta a existência de uma atividade vedada, ainda que exercida paralelamente a outras permitidas. Aqui, na verdade, eu não me ative só a essa argumentação, porque eu acho que essa argumentação falta um pouco. Então, eu acrescento que nenhum reparo cabe à decisão recorrida, acrescentando ainda, na verdade, nenhum reparo cabe à conclusão da decisão recorrida, acrescentando que, a meu ver, definitivamente revela não se tratar de um mero erro de enquadramento, mas sim exercício de atividade até então vedada, qual seja o de que o próprio contribuinte, embora tenha realmente excluído, ainda em 14, o KINAI e tal, lembra que em novembro ele excluiu, ele tinha incluído em agosto, novembro ele excluiu. Logo em seguida, aqui que para mim foi uma simulação que ele fez, quando passou a permitir, lembra que em 2015, essa vedação, essa atividade não mais era vedação. Aí o contribuinte em fevereiro de 15 incluiu de novo. Isso para mim, meu, sua lâmpada, mostra má fé. Aí o migué do contribuinte, porque as notas fiscais já falavam em elaboração de projetos. Aí o fisco foi lá, viu isso, tentou retroagir. A DJ, para mim, eu acho que a DJ errou, porque deveria sim modulado lá para trás. Aí o que faz o contribuinte? A DJ se fundou na resolução, né? O contribuinte em agosto ele inclui, em novembro ele exclui, em fevereiro ele inclui de novo. Então esse fato dele ter incluído de novo em fevereiro, é uma aí mostra que ele estava mentindo. Isso para mim é uma evidência que ele sempre prestou serviço impeditivo. Então, como aqui a gente não pode reformar, e aqui dá vontade de reformar em Pejos, no sentido de retroagir tudo, porque ele sempre prestou isso. Mas isso foge da nossa alçada. Então, nesse caso aqui, eu entendo que houve má fé, houve comprovação de prestação de serviço que não pode, então eu nego o provimento ao recurso voluntário, presidente. Como você? Perfeito. Está com eco, né? Me desculpem aí, eu não sei. Algum microfone aí que ficou aberto aí. Agora vocês estão me ouvindo bem, então? Bom, senhores, debates. Alguém deseja fazer algum debate, algum comentário? Eu posso ir para a votação? Eu vou passar então para a votação. Doutor Neilson. Certo, eu acho que a gente acaba concordando, sabe? Porque, assim, na medida que você diz que a exclusão assim, depende de uma instrução probatória, né, a confirmação dessa exclusão,
acho que acaba aceitando a norma sobre esse aspecto formal, com a diferença só de tempo. Porque o que diz a norma? Olha, você incluiu lá o KNAI, que é defeso, então eu vou te excluir do simples. Agora, essa exclusão do simples é um procedimento que vai levar a modificação do contribuinte para ele regularizar a situação, que é o caso da tira o código, certo? Ou apresentar provas de que, apesar de ser aquele código, a atividade não é defesa, né? Então, isso, é nesse momento que tem instrução probatória, entende? Quando o contribuinte chega e diz assim, não, eu não exerço essa atividade. Aí, para manter isso daí, a delegacia, eu acho que aí sim tem que ter prova. Quando diz, não, não exerce atividade, aí a administração tem que provar. Certo? Então, eu acho que talvez a divergência é só no tempo. Certo? Só no tempo, digamos assim, da exclusão em si, né, no procedimento. Né? Porque, salvo engano, o que a Bárbara defende é dizer assim, não, se a exclusão foi com fundamento nessa resolução, então tá bom. A resolução é contrária à lei. Certo? E aí eu vou entender isso, não. Esteja nulo. Há sim motivo para exclusão. Mas, uma vez que o contribuinte diz que não exerce aquela atividade, aí precisa de uma prova de que exerce a atividade para poder excluir. Naqueles outros dois processos, por que eu achei que não precisava de prova? Porque eu já inferi que era um erro do contribuinte, porque ele tirou logo em seguida. Não precisava de prova, entende? Mas se ele não tivesse tirado, se tivesse, como aqui, né? Ele até tirou, mas ele dizia, não, eu não exerço atividade, né? Aí cabe a administração tributária verificar se ele exerce ou não essa atividade, como foi feito, aí por meio de um procedimento de diligência, né, em relação à empresa. Então, eu, assim, mesmo que os nossos pensamentos não servem perfeitamente, mas eles não são contrários, né, acho eu. E eu concordo perfeitamente, acho que seu voto está perfeito, está bem claro, exatamente, né, nessa linha aí de pensamento. Certo? Então, senhor presidente, eu acompanho o relator. Perfeito, obrigado. Doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Efigênio. Eu acompanho o relator. Ô, Tozelli, aqui foi a história do filme completa, né? Você olhou tudo, né? Doutor Alexandre. Acompanho o relator também, presidente. Doutora Bárbara. Vou também acompanhar o relator, só para evidenciar que o meu posicionamento é no sentido de que o ônus da prova é da fiscalização do efetivo exercício daquela atividade. Só para pontuar isso, já que ficou a dúvida aí entre o meu posicionamento e do Neudson, então o ônus de prova é da fiscalização, não cabe simplesmente alegar que existe esse KNAI lá no CNPJ. Isso para mim não é motivo. Tem que fundamentar o efetivo exercício da atividade, porque a Lei Complementar 123 impede o exercício da atividade. Só isso. Perfeito, obrigado, doutora. Obrigada. Doutora Bárbara. O doutor Alexandre já votou, né? Então, só falta eu também voto com o relator. Então, ficou da seguinte forma: acordam os membros do colegiado com unanimidade de votos, no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar o provimento. O próximo processo também, o doutor Tozelli vai tomar o restante da nossa tarde. Os próximos são todos dele. O próximo processo, o recorrente é Pedro Reginaldo de Albernaz, Faria e Fagundes Limitada, microempresa. O processo é 11.007.000.048/2012-16. Com a palavra, o doutor Tozelli. Esse caso é interessante, viu? Porque nós vamos entrar no mérito, na verdade, do serviço. E aí realmente dá duas margens. O que acontece? O que o Pedro Reginaldo aprontou? Pedro Reginaldo, ele firmou um contrato
de prestação de serviço, de cooperagem com a União Federal, né? Por intermédio da Inspetoria da Receita Federal em Santana do Livramento. A interessada recebeu um ato de exclusão do Simples. Não, é engraçado aqui que o próprio contribuinte já falou, olha, se você fizer isso aí, eu Receita Federal, estou vendo que você está no Simples, você não pode. O contribuinte ignorou e continuou no Simples, porque ele entendia que o serviço que ele estava prestando para a Receita, que é quem fiscaliza ele, que engraçado, né? Não era vedado no Simples, porque nós vamos agora enfrentar coisa que é muito comum, não no âmbito dessa sessão do CARF, mas aquela retenção de 11% de sessão de obra, que é se o serviço envolve ou não cessão de mão de obra. A interessada recebeu o ato de exclusão e apresentou manifestação de inconformidade, alegando ter efetuado prévia consulta sobre matéria que versa sobre o mesmo objeto do ato, ainda não decidido, que torna o ADE inquinado de nulidade insanável, visto que expedido depois da consulta ter sido realizada e antes de ser decidida. Não faz locação de mão de obra, visto que a copeira faz parte de seu quadro de empregados e é responsável pelos encargos sociais e trabalhistas, sendo que a empregadora gerencia e administra a atividade, fornece uniformes, material de limpeza, ou seja, não há cessão ou locação de mão de obra, porque essa que é a atividade vedada, é a cessão do funcionário, não o serviço. E na prática, senhores, não sei se vocês já mexeram com isso, é muito sutil. O que você está contratando é um funcionário da empresa ou a empresa? É o serviço ou a mão de obra? É essa a questão que nós vamos decidir agora. Restou demonstrado que a recorrente e a Inspetoria da Receita Federal firmaram um contrato para a prestação de serviços continuados de Open. Olha, ele está voltando aqui. Eu tenho duas telas e tenho mais um notebook. Eu estou trabalhando 3 telas, ainda tenho um outro computador de apoio que eu posso fazer uma 4ª tela, só que não é integrado. Mas os 3 são, facilita, né? Bastante. Principalmente que eu fico anotando, fico consultando, tenho que a outra tela que está gravando, né? Senão não daria, né? Mas não sei como é que a Andréa consegue. Fabimar, você está nos ouvindo? Eu perdi uns 40 segundos da fala do Dr. Toselli. Se ele puder voltar atrás aí nesses 40 segundos, por aí. Perfeito, perfeito. Fabimar, deixa eu te perguntar outra coisa por questão de ordem. Não faltam muitos processos, eu acho que a gente vai ainda levar meia hora, 40 minutos. Eu não sei, Toselli, se tem processo tão complexo aí, mas pelo que eu estou vendo... Não... Meia hora, presidente, meia hora. Então, você tem que sair que horas, só para eu saber? Eu tenho que sair às 18 horas. Então, pronto. Então, quando for 5 para as 18 horas, você me avisa, você sai e a gente continua a gravação, porque dá para terminar hoje, vai faltar mais uns 10, 15 minutos, está tranquilo, tá ok? Ok. Bom, você pode reiniciar a gravação, o Toselli, nós estamos aguardando, ele, acho que ausentou rapidamente, mas acho que é coisa rápida.